E o drama de quem tem empréstimo consignado, o limite é de 30%, mas tem gente que compromete até 80% do salário, o que é realmente um pedido de socorro financeiro. Você vai ver agora mais detalhes na reportagem de Mariana Távora. O endividamento das famílias voltou a crescer e agora alcançou o maior nível em 3 anos, segundo dados do Banco Central. A taxa de endividamento subiu para 44,04%, maior nível desde abril de 2016, quando foi de 44,2%. O empréstimo consignado tem se tornado um vilão. Ele é uma modalidade de crédito em que o desconto da prestação é feito diretamente no contra-cheque ou de benefício previdenciário do contratante. Teoricamente, como a chance do contratante não pagar a dívida é muito menor, os juros também deveriam ser menores. Deveriam, porque a realidade é outra. A maioria das empresas de crédito tem praticado juros que variam de 1,2% a mais de 22% ao mês. Além disso, muitas extrapolam o limite estipulado por lei para adesão a esse tipo de empréstimo. Esse policial militar adquiriu um empréstimo consignado há quase 5 anos, mas o que era para ser a salvação se tornou um pesadelo. Os juros fizeram com que ele pagasse mais que o dobro do valor que ele contratou. Você contrai um consignado desse, no meu caso foi no prazo de 60 meses, né, que são 5 anos. Aí nessa metade eu já tinha notado que eu já tinha pago o valor que eu tinha contraído. Então, esses outros 30 meses seria o juro. Então, quer dizer, não é justo, né? Eu achei que não seria justo você pagar mais 30 meses de juro, né? Que seria num total de 100% daquele valor que você contraiu inicialmente, né? Esse advogado explica que alguns bancos não informam corretamente o número de parcelas a serem pagas no contra-cheque do servidor, o que faz com que a dívida nunca termine. Caso você se identifique com algumas dessas situações, procure um advogado para exigir seus direitos. Nós procuramos um advogado exatamente para explicar para você toda essa situação muito complicada. Rafael Rocha está aqui, boa tarde a você. Boa tarde, Girdevar. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. Pois é triste a gente ver isso. Agora não tem uma lei que estabelece um limite para o consignado? Exatamente. Existe uma lei que estabelece para o servidor público, para o aposentado e a pensionista do INSS... 30%. O efetivo de 30%. Em matéria do líquido que ele recebe, porque nós temos que contar que as pessoas têm também os obrigatórios, descontos obrigatórios no seu contra-cheque, no seu vencimento. É a pensão alimentícia, é o imposto de renda, muitas vezes o plano de saúde que o Estado impõe. Então, tirado o obrigatório, sobra o líquido. Desse líquido, 30%. Mas como fazer um consignado com segurança? Em primeiro lugar, a questão mais seria financeira, se realmente você tem uma necessidade desse empréstimo consignado. E daí você vai observar se do líquido que você tem, você pode atingir até 30%. E tem que observar que também nós não observamos só a questão da taxa de juros, tem que observar o custo efetivo total, que é o 7%. Tem outras taxas embutidas além dos juros ali naquele empréstimo. Agora, por que esse percentual de 30% não é respeitado? Não é respeitado por culpa dos bancos, das lojas de empréstimos. Né? Pelo contrário, eles querem. Eu tenho clientes que têm empréstimos de 22% ao mês. 22% ao mês. Tem casos de 900% ao ano. E nós temos casos também de pessoas que têm o comprometimento do seu contra-cheque de 80% daquilo que ele recebe. Mas peraí, quando a pessoa chegar num juro desse de 900% ao ano, 22% ao mês, esse é caso de polícia. É caso de polícia. Tem como recorrer? Tem como recorrer e a justiça está atendendo isso. Por exemplo, a pessoa pode procurar a justiça para que retire essa cláusula abusiva, aplique-se a taxa de juros de mercado, porque essa é uma questão complexa, mas existe uma de mercado. Qual que é a de mercado? A taxa de mercado é você observar os principais emprestadores hoje de dinheiro e fazer um valor a partir daquilo que existe. Por exemplo, hoje seria alguma coisa em torno de 1,4, 1,6. Esse seria uma taxa de mercado, mais ou menos. E aí você tem pessoas que contraem a 22%. Está muito acima. Então, é abusivo, ele precisa revisar essa cláusula, ele precisa
e ele vai restituir o que ele pagou a mais e vai ser indenizado por dano moral, porque isso é um dano moral contra a vida daquela pessoa. Agora, com certeza, por causa da crise, tem aumentado o número de pessoas que buscam aí o empréstimo consignado. Exatamente. As pessoas têm passado grande dificuldade e têm buscado empréstimos consignados. E eu gostaria só de abrir aqui, tem muita gente tendo no seu contra-cheque aí uma assinatura que está atrapalhando a vida deles. Por exemplo, se alguém faz um empréstimo em 12 vezes, então na terceira parcela tem que constar lá 3 de 12, na quarta 4 de 12. E lá no contra-cheque dessas pessoas está vindo 1 de 1, ou seja, aquela dívida é eterna. O banco nunca deixa de receber a dívida daquela pessoa. Isso acontece muito com servidores públicos e também aposentados e pensionistas do INSS. Fica a dica. Rafael Rocha, advogado, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição de vocês.